A resenha e resumo do livro de hoje vai ser sobre o livro A Morte de Ivan Ilitch. Esse livro, ele faz parte da literatura russa. É o segundo livro de literatura assim russo que eu leio na minha vida. O primeiro foi Lolita e esse está sendo o segundo. Ele é do autor Levi Tolstói. Não sei se eu tô pronunciando direito o nome dele, né? E o sobrenome, mas eu acho que é assim que se fala, pelo menos é assim que se escreve, Levi Tolstói. Esse livro, ele foi lançado em 1940. Não, minto, gente, confundi aqui as datas. Esse livro, ele foi lançado na Rússia em 1886, mas ele só teve uma edição brasileira em 1940, que ele foi traduzido e começou a ser vendido aqui no Brasil. Por sinal, esse livro, ele é classificado como um clássico da literatura russa e assim, é um livro bem famoso. Eu não conhecia e eu realmente me surpreendi. O livro ele começa, né, narrando o velório. Depois ele retorna para o tempo em que ele começa a mostrar como o Ivan Ilitch, que é um juiz super respeitado, conhece a sua esposa, com quem se casa por dinheiro e por sua beleza. Ou seja, o casamento dele, apesar de ter sido um casamento arranjado, o que era bem comum, né, nas épocas mais antigas e até mesmo hoje, dependendo da religião que a pessoa siga, era uma coisa muito comum e ele se casou com ela por questão de status e também porque ele achou ela bem bonita. O Ivan, ele acaba, assim que ele se casa, ele acaba recebendo uma proposta para se tornar juiz em outra cidade. E aí ele acaba comprando um apartamento e vai morar com a sua esposa e com o tempo ele acaba tendo um casal de filhos. E o Ivan, ele acaba se mudando primeiro e ele mesmo que acaba escolhendo como vai ser feita as obras no apartamento, como vai ser feita a decoração. Então, assim, nas descrições fala muito dos gostos, sobre os gostos dele, sabe? Então, fala sobre cada cantinho da casa, as paredes, o carpete, o tipo de móvel. Nesse processo, ele acaba levando um tombo e se ferindo na região dos rins, mas assim, até aí, a princípio, parece que não foi nada grave e ele continua seguindo a vida dele, tendo o casamento dele, trabalhando como juiz. Por sinal, ele é muito focado na carreira dele. Ao longo dos anos, ele vai se focando cada vez mais na carreira dele, porque a esposa dele começa a se tornar uma pessoa muito mais exigente. Ele sempre foi um cara que gostou de curtir a vida, que gostava de jogar baralho, que gostava de beber com os amigos. Apesar de ser um homem muito responsável dentro da profissão, ele sempre gostou de ter esse outro lado, sabe? De aproveitar mais a vida. E depois que ele casou, e principalmente depois que a esposa dele teve filhos, ele sentiu que é como se essa parte de aproveitar mais a vida dele fosse se apagando aos poucos, ao ponto dele só ver trabalho e responsabilidades na frente dele. Nisso o tempo vai passando, ele começa a passar muito mal, ele passa por alguns médicos, mas até então nenhum médico consegue definir exatamente o que ele tem, porque ele diz que ele sente muita dor perto dos rins, na parte esquerda do corpo dele, ele sente como se tivesse algo solto dentro dele, como se algo estivesse crescendo. E talvez hoje, né, com a medicina que está avançada, talvez conseguissem ver realmente que tipo de doença que ele teve, né? Se realmente ele teve algum problema no rins mesmo, ou se era algum tipo de câncer, porque ele mudou muito até a fisionomia dele, sabe? Ele era um homem assim com aparência forte e aos poucos, por causa da doença, ele foi meio que definhando. O problema de saúde vai se agravando ao ponto que ele não consegue mais sair de casa. E quando ele tenta trabalhar, ele acaba não sendo mais tão capaz de desempenhar as funções dele de forma assim adequadas. Ele fica muito restrito ao ambiente dele familiar e ele começa a refletir sobre a vida dele e achar que a vida dele é uma mentira, sabe? Porque ele começa a achar que talvez ele não tenha tido boas escolhas na vida dele, porque ele não tá conseguindo exercer mais a função do trabalho dele, ele não tem mais saúde, ele não vê o casamento dele como algo feliz.
Chega um ponto que o próprio personagem chega à conclusão que ele quer morrer, sabe? Ele começa a pensar em morte o tempo todo e ficar refletindo sobre a vida dele. Desde que ele nasceu e que ele cresceu, ele começa a revisitar várias partes da vida dele e tentar entender aonde ele errou. E ele acha que a única forma de consertar isso é realmente morrendo, porque ele começa a se sentir como se ele fosse um peso para a família dele. Para vocês entenderem, eu acho que uma cena que exemplifica bastante essa questão dele se sentir um peso é uma cena que acontece pós a morte dele, porque o livro inicia no velório dele, né? As primeiras páginas do livro tá falando sobre o trabalho dele. Chega uma carta onde ele trabalhava como juiz, que o juiz Ivan tinha morrido, e os outros advogados, as outras pessoas que trabalhavam ali na área jurídica junto com ele, em vez de ficarem tristes, meio que comemoram, porque, nossa, ele morreu, então agora todo mundo vai ser relocado e todo mundo vai poder, de certa forma, subir de cargo. Então, assim, em vez das pessoas, os funcionários que trabalhavam com ele, em vez de ficarem tristes, eles meio que ficam felizes porque eles vão ser promovidos. E eles só vão no velório do Ivan por obrigação social e não porque era realmente um grande amigo dele, sabe? O que é bem triste, porque um dos caras que vai no velório dele é um amigo, assim, é um homem que cresceu junto com o Ivan, entendeu? Que eles foram amigos de infância, que eles fizeram faculdade juntos, e mesmo tendo uma vida inteira do lado do Ivan, ele não consegue se sentir realmente triste pela morte do Ivan, entendeu? No velório, ele nem chega muito próximo, assim, do caixão, ele chega meio que já querendo ir embora, só para poder dizer que foi, que visitou, para não ficar mal, assim, para a imagem dele. E aí, na hora que ele já tá querendo ir embora, antes mesmo de começar a cerimônia, de ter as falas do padre e tal, ele já quer ir embora. E a esposa do Ivan chega nele, bota assim a mão sobre a mão dele, fala que precisa muito conversar com ele. E aí leva ele para outra sala da casa. O velório estava sendo na própria casa do Ivan. E aí esse homem que cresceu com ele, trabalhava junto com ele no ramo de jurídico, fica olhando assim a decoração. E ele acaba lembrando um pouco de quando o Ivan tinha se mudado para aquele apartamento, porque ele sempre comentava das obras, da escolha da parede, da escolha dos móveis, ele acabava comentando sobre isso. E uma coisa assim, que é uma cena muito desconfortável, porque você vê nitidamente que as pessoas estão no velório dele mais por obrigação do que realmente para prestar homenagem. E a própria esposa dele não parece estar triste. Ela nitidamente força choro só para não ficar feio para a imagem dela diante das pessoas. E aí ela fica rodeando esse amigo do Ivan para poder saber se ela vai ter direito a alguma pensão, se ela vai ter direito a mais dinheiro do que ela já vai ter, sabe? Porque ele já era um homem que tinha uma vida boa, digamos assim, financeiramente. Ele faleceu, então ele vai deixar uma pensão para ela, tem um apartamento, tem outros bens também, dá a entender que ele tem dinheiro guardado e tal. Então, assim, ela não vai ficar na pior e mesmo assim ela ainda queria ver se conseguia dinheiro do governo, sabe? Pelo fato dele ser juiz e tal. E aí esse amigo dele percebe isso, percebe que ela não tá tão triste quanto deveria e que a conversa com ele é basicamente sobre isso, só para meio que fazer uma entrevista com o advogado de forma grátis para poder saber se ela tem direito a mais alguma coisa. E aí ele acaba sendo muito sucinto assim nas respostas com ela, falando que ela não tem direito a mais nada e que ela vai ficar somente com o que ele tem. E aí eles se despedem e aí começa realmente o livro a falar sobre a vida do Ivan, porque no início passa essa parte da repartição pública, depois passa o velório dele, e aí finalmente a gente realmente conhece o Ivan, porque até então o Ivan só estava sendo falado pelas outras pessoas que conviveram com ele, porque era o velório dele. E depois no livro a gente vai descobrindo como foi a vida do Ivan, ele mesmo vai contando como ele viveu, onde ele cresceu. Ele fala sobre a profissão dele, ele fala sobre o casamento dele, que foi um casamento arranjado, mas que ele achou que era tudo bem se casar com aquela moça porque ela era muito bonita. Ele fala também sobre ele começar a se tornar uma pessoa cada vez mais séria e mais deprimida, porque ele não podia fazer nada do que ele gostava.
e que, de certa forma, as pessoas pareciam não gostar dele, pareciam ou ter inveja dele pelo cargo que ele tinha, ou então ter medo dele pelo mesmo motivo, mas não parecia realmente amizade, não parecia realmente afeto. Tanto que as únicas duas pessoas que ele deixa claro no livro que ele confia é o filho dele de 14 anos e um dos empregados da casa. Porque fora isso, ele não confia e ele não sente amizade, amor, nada que venha da esposa e da filha dele mais velha. Eu achei o livro muito bem escrito, a narrativa realmente prende a gente. É um livro que é quase impossível de você parar de ler, porque você pensa assim, não, vou ler só mais essa página aqui e vou deixar para... Não tem como, entendeu? Porque você realmente fica muito curioso para saber como vai dar. Por mais que a gente saiba que o personagem principal vai morrer, a gente acaba, de certa forma, tendo empatia pelo personagem, sabe? No início, que é o velório dele, a gente não sente nada, porque é uma pessoa que a gente não conhece. No início do livro, ele é realmente uma pessoa que a gente não conhece, que a gente só sabe o nome, porque a gente está lendo no título do livro, mas à medida que a gente vai lendo as páginas, a gente, de certa forma, vai conhecendo mais o personagem, tanto do que ele representa para a sociedade, para a família dele, quanto ele como pessoa mesmo. Porque ele deixa bem claro os sentimentos e os pensamentos dele. Até certo ponto do livro em que ele tá doente, mas ele ainda consegue fazer as funções dele, consegue trabalhar, ele ainda tá de certa forma otimista, porque ele acha que ele pode dar um novo rumo para a vida dele, apesar dele estar muito insatisfeito. Mas à medida que a doença avança e que ele vai ficando cada vez mais em casa e vendo como as pessoas realmente não se importam e que ele percebe e sente, né, que ele vai se tornando um peso dentro da própria casa dele, ele começa realmente a ter pensamentos muito depressivos e querer, né, morrer logo, sabe? As últimas páginas do livro narram, né, todo o sofrimento que ele tá tendo, porque ele sente dores horríveis. Como eu disse, né, ele vai definhando, ele começa a não conseguir se alimentar direito, ele só fica na cama, às vezes ele tem febre. Ele sente que a família dele, os empregados, que todo mundo à volta dele tá ali realmente por obrigação e não porque realmente querem cuidar dele. Então ele fica torcendo, cada dia que passa ele fica torcendo para morrer logo. E é agoniante ver essa situação, ainda mais que você sabe que o personagem morre, mas uma coisa é você saber que o personagem morre, outra coisa é você literalmente passar por esse processo de morte junto com o personagem, ao ponto de você saber como ele estava se sentindo, como ele estava vivendo, como que ele estava pensando. E detalhe, né? Porque foca muito nos pensamentos do personagem, que te faz refletir se você realmente está tendo uma vida que você gosta e se você mudaria alguma coisa na sua vida. Quando ele morre, ele sente que finalmente ele tá tendo paz, que ele realmente vai descansar, que ele vai deixar de ser um peso para as pessoas. Tem aquele pesar do próprio personagem com a vida dele, porque ele sente que teve mais escolhas a vida dele inteira, apesar de até pouco tempo atrás ele achar que ele era um homem bem-sucedido por ter construído uma família, por ser um homem respeitado, por ter bastante dinheiro, socialmente falando ele tinha status, mas mesmo assim ele não se sentia uma pessoa preenchida, ele morreu se sentindo uma pessoa vazia e totalmente sozinha. Ele morreu com a dor dele e a morte para ele foi realmente um descanso. Então, assim, é um livro que realmente te pega e te faz refletir sobre a própria vida, sabe? Não só a sua vida, mas a vida das pessoas à sua volta, principalmente para quem tem familiares, assim, mais velhos. A gente fica se perguntando, né? Nossa, será que as pessoas mais velhas da nossa família também se sentem um peso? Será que a gente vê realmente as pessoas mais velhas ou as pessoas que ficam doentes na nossa família ou nós mesmos? Será que se a gente ficar doente, a gente também vai se sentir um peso no ambiente que a gente frequenta? Então, o livro, assim, com muita reflexão sobre a vida e também, né, sobre a morte. E a passagem da morte dele é bem tranquila, apesar dessa tortura psicológica, né, que o próprio personagem faz com ele mesmo. E aí ele tem esse momento de descanso, quando ele vê que vai morrer. Cerca de 2 horas antes dele morrer, ele começa a se despedir dos familiares dele. E 15 minutos antes dele morrer, ele ainda tenta
pedir desculpas e se comunicar, sendo que aí ele já não estava mais conseguindo falar coisa com coisa. As falas dele começam a ficar cortadas e essa parte para mim é a parte mais agoniante assim do livro, porque a gente não entende direito o que tá acontecendo. A gente sabe o sentimento dele de querer falar tudo que tá guardado ali há anos e de não conseguir expor isso para as pessoas que estão à volta dele vendo ele morrer. E aí depois que ele morre, as falas seguintes é literalmente as pessoas olhando aquela situação e pensando que, nossa, finalmente ele descansou e nós também, sabe? Porque as próprias pessoas já estavam cansadas daquela situação. E enquanto a gente estava lendo aquelas páginas dos sentimentos e dos pensamentos dele sobre a morte, sobre o fato dele estar morrendo e ele sentir a energia do corpo dele se esvaindo até ele realmente morrer, a gente nem imagina como está a situação física, porque a gente foca tanto no sentimento e no pensamento do personagem que a gente não pensa que, caramba, ele está agonizando em cima de uma cama. Sendo que as pessoas que estavam à volta dele assistindo isso estavam vendo que, caramba, agora ele tá tremendo, agora ele tá ficando com falta de ar, agora ele esticou o corpo inteiro no último suspiro dele. Então você toma assim um baque, sabe, lendo, porque realmente você consegue ver ele morrer do início ao fim, sabe? Tanto você consegue enxergar ele dentro do caixão, depois você descobre toda a vida dele e ver essa finalização da vida dele, sabe? Por ele mesmo, na visão dele mesmo e na visão das pessoas que estão ali realmente vendo aquilo acontecer. Eu achei o livro muito bom. É a primeira vez que eu leio esse autor, né? Que é o Levi Tolstói. E eu achei ele incrível. Incrível. Ele consegue descrever as coisas. Tem livros que às vezes para fazer uma descrição escreve, sei lá, textos enormes, sabe? E ainda assim não consegue deixar bem definido, porque fica muito apegado aos devaneios, sabe, do próprio autor. E esse livro não, esse livro é muito direto. Ele consegue fazer a gente entender as coisas com uma frase, com duas frases. Ele consegue fazer a gente ficar pensando, ficar imaginando sobre as coisas, realmente enxergar o que está acontecendo, porque é tudo muito bem descrito. A descrição das coisas físicas, a descrição de como é a conversa, de como é o sentimento dos personagens, é tudo assim muito intenso. Então você realmente sente como se você estivesse dentro do livro, como se realmente aquelas cenas estivessem acontecendo assim na sala da sua casa e você estivesse presente, sabe? Como se você fosse mais um componente daquela história, como se você realmente fizesse parte até mesmo daquela família que está passando por aquela situação. Então, assim, eu fiquei realmente encantada com o trabalho dele e, pelo que eu dei uma pesquisada, esse autor, ele já é bem reconhecido pelo trabalho dele, né? Tanto que esse livro dele foi até classificado como um dos clássicos da literatura russa e eu pretendo trazer mais de literatura russa para vocês. Bom, eu super indico vocês lerem esse livro, por mais que eu tenha resenhado e resumido ele para vocês, eu acho que eu não consegui traduzir tudo que eu realmente senti lendo. E tem muitos mais detalhes que eu não vou conseguir falar exatamente o livro inteiro para vocês em tão pouco tempo de vídeo, né? Então, eu super aconselho vocês lerem. Vocês conseguem achar esse livro tanto para comprar quanto para ler na internet. E eu pesquisei e eu consegui achar até audiolivro. Eu consegui achar até audiolivro de forma gratuita desse livro na internet, caso vocês queiram, né? Prefiram audiolivro, então vale muito a pena. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de dar like, compartilhar com amigo, amiga que gosta desse tipo de conteúdo e se inscrever no meu canal, porque eu atualizo 3 vezes na semana, tá bom? Se vocês conhecem mais sobre literatura russa ou literatura estrangeira no geral, se vocês também gostam, se vocês quiserem me indicar algum autor ou algum livro, é só deixar aí nos comentários. Boa leitura e até o próximo livro!